Fala, meus guerreiros! Sejam muito bem-vindos! Para quem não me conhece, me chamo Roger Sampaio, sou cientista de dados e hoje eu vou ensinar para vocês a como serem garotos ou garotas de programa, que, em modéstia à parte, gente, dá dinheiro e eu super recomendo. Quem é da área sabe o que eu estou falando. Roda o VT, produção! Não se sinta ofendido pelo que eu falei no início do vídeo. Para quem não sabe, quem trabalha na área de TI, nós falamos que somos GP, porque fazemos programas. Mas não é o programa que você pensou, não me interprete mal, e sim programas de computadores. A partir de agora, nós iremos iniciar uma série de vídeos que eu irei ensinar para vocês a programarem na linguagem chamada Python, que inclusive é a linguagem mais utilizada para quem trabalha na área de dados, como por exemplo, cientista de dados, engenheiro de dados, analista de dados e por aí vai. Eu irei utilizar a nuvem da Microsoft chamada Azure. Esse site aqui vai estar na descrição do vídeo, você deve entrar nele. Se você não tem uma conta do Azure, você deve criar, clicando aqui. Se você já tem, você vai clicar apenas em entrar. Inclusive, você não precisa pagar, né? Você pode iniciar um teste gratuito. Depois de você ter criado a sua conta, seguindo todas as instruções, você vai abrir o portal. Aqui eu estou com o portal aberto. E você vai clicar aqui, ó, nesse ícone chamado Criar um recurso. Eu vou pesquisar pelo recurso Aprendizado de Máquina. Por quê? Ele possibilita que nós criamos modelos de aprendizado de máquina, mas também programar na linguagem Python ou na linguagem R. Neste caso, eu vou programar na linguagem Python. Vamos pesquisar aqui. Eu vou criar esse recurso aqui, ó. Perceba que o ícone dele é como se fosse um experimento de um laboratório. Criar Azure Machine Learning. Aí ele vai pedir algumas informações. Aqui você vai escolher a sua assinatura. Como eu estou utilizando o Azure Pago, por isso que está escrito aqui Pago pelo uso. Mas se a sua assinatura for gratuita, provavelmente vai aparecer algo diferente aqui. Deixe essa opção selecionada. Você vai criar um grupo de recursos, que é como se fosse... Assim como você tem uma pasta lá no seu computador que guarda diversos documentos, os documentos, fotos, vídeos seriam os recursos. E a pasta seria o grupo. Aqui você tem um conceito parecido. E o Azure Machine Learning vai ser um recurso que vai estar dentro de uma pastinha. Então, eu vou criar um grupo aqui chamado Programando Python. Vou definir uma área de trabalho, que é o nome da workspace. Esse nome deve ser único e exclusivo. Vou colocar Workspace Python, certo? Vou deixar definida essa região mesmo, e aqui você não mexa. Pode deixar para o padrão os valores que ele selecionou, para contas de armazenamento, para o cofre, para o Application Insights, para o registro do container. E quando tudo estiver pronto, você vai clicar aqui, ó, examinar e criar. Vai demorar um pouquinho porque ele vai validar todas essas informações e depois ele vai criar o recurso. Ó, validou e agora você vai clicar em criar. Aí ele vai dizer aqui que vai inicializar a implantação desses recursos. Vai demorar um tempinho e já eu retorno assim que a implantação estiver pronta. Pronto, a implantação do recurso foi concluída com êxito. Você vai clicar aqui e ir para o recurso. E agora, iniciar o estúdio. Deixa ele abrir aqui. Deixa esse aqui. Qual é o próximo passo? Nós iremos criar um notebook. O notebook nada mais é do que um caderno, literalmente, em tradução livre, onde você coloca uma parte texto e outra parte código. O código somente a máquina entende. O texto é apenas para você se organizar. Então, eu vou clicar aqui em criar novo arquivo. Vou dar um nome para ele, por exemplo, aula 1 dominando Python.
E a extensão do notebook é sempre assim, ó, IPYNB. No caso, eu estou criando para que eu possa programar na linguagem Python, mas eu poderia criar também um notebook para programar na linguagem R. E depois eu vou clicar aqui em Create. Pronto. Aqui é o nosso espaço para que nós possamos usar a imaginação e fazer o nosso programa. Perceba que isso aqui é uma célula. Eu posso criar várias células. Existem dois tipos de células. Células de código ou células Markdown. Célula de código é literalmente um comando que você está fazendo na linguagem Python e o computador vai executar. Markdown é texto. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, eu crio outra célula de código. Aqui, outra célula de código. Aqui, Markdown. E aqui eu posso escrever um texto. Esse texto aqui serve para que eu possa me organizar, entender melhor as minhas ideias, seja para mim ou seja para outra pessoa que estiver lendo o código. Isso aqui não vai ser executado pela máquina, beleza? E para você executar o seu notebook, você vai precisar de uma instância de computação. Neste caso aqui, nenhuma foi encontrada. Vamos fazer o seguinte. Vou criar uma variável aqui, depois eu vou explicar em mais detalhes. Coloca esse comando aqui, você vai clicar nesse botão Run Cell. Aí Create Computer. Aí você vai dar um nome, certo? Sei lá, computador Python. Você vai escolher a localização, vou colocar a CPU. E aqui você vai escolher uma dessas opções aqui. Pode ser, por exemplo, essa opção aqui, ó, que tem 2 processadores, 14 GB de memória RAM. É como se estivesse literalmente comprando essa máquina. 2 processadores, 14 GB de memória RAM e 100 GB disponíveis para armazenamento. Neste caso eu não vou conseguir criar porque minha conta está estourada. Mas é isso que você vai fazer. E depois você vai clicar Next e no final você vai clicar Create. Quando ele estiver pronto, vai estar mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês em outra aba. Aqui está Home, Computer. Aqui, ó. No caso aqui eu criei um computador, né, uma instância de computação chamado Roger Sampaio 1. Ela está até parada, deixa eu inicializar ela novamente. Beleza? Vou fechar isso aqui e vou continuar aqui. Agora, o que você vai fazer? Você vai apenas observar os comandos e depois você vai fazer sozinho. Mas eu preciso que você preste atenção ao máximo possível. Esse arquivo vai estar disponível para que você possa executá-lo por conta própria e criar possíveis variações. Vamos lá. Agora vamos começar de fato a nossa aula. Vamos colocar mão na massa, introduzindo o conceito de variável. O que é uma variável? Nada mais é do que um espaço na memória do computador aonde vai armazenar um determinado tipo de dado, independente de qual seja ele, ou independente da sua fonte. Na prática, nós criamos várias variáveis. Toda variável tem um nome e um tipo associado. Como assim, Roger? Não entendi nada. Vamos lá, por partes. Então, suponha, por exemplo, que eu queira armazenar o nome de uma pessoa. Então, na prática, eu vou criar uma variável que vai armazenar o nome da pessoa. Imagina a variável como se fosse uma pequena caixinha onde vai ter um dado associado lá. Pode ser, por exemplo, a idade de uma pessoa, um nome, um salário de um funcionário. Então, vou abrir aqui o Paint, vou colocar aqui a caixinha. E toda variável, ela sempre tem um nome e um tipo associado. Esse tipo aqui é o tipo de dado que vai ser armazenado. Então, por exemplo, voltando lá para o Paint, se eu quiser criar, toda variável tem um nome. Então, se eu quiser criar uma variável para armazenar o nome de uma pessoa, eu vou chamar essa variável de nome de pessoa. Eu posso chamar também a variável de nome. Você pode dar o nome que você quiser.
Só não faz sentido você colocar, por exemplo, o nome da variável x. O que é x? O nome precisa ser significativo. Você precisa olhar para esse nome e lembrar, eu criei essa variável para armazenar o nome de uma pessoa. Se você colocar o x, o que é x? O que seria, por exemplo, y? Não faz sentido. Embora, quando o Python deixa você criar uma variável chamada x, outra variável chamada y, mas isso não é uma boa prática. Então, todas as vezes que você estiver criando uma variável no seu programa, sempre tente dar um nome significativo segundo o tipo de dado que ela vai armazenar. Se você quer armazenar a idade de uma pessoa, eu vou criar uma variável chamada idade. Poderia criar também, se fosse no inglês, né, age. Poderia colocar o nome idade, underline, pessoa. Então, isso é o nome da variável. E vai ter o tipo, que vai ser de acordo com o dado que ela vai guardar. O nome de uma pessoa é um texto. E toda vez que a gente trabalha com textos na linguagem Python, é do tipo string. Como assim? Não entendi nada. Vamos por partes. Para criar uma variável é muito simples. Você vai colocar o nome dela e, além disso, você vai colocar um valor para ela. Você precisa colocar o nome dela e colocar um valor. Então, suponha, por exemplo, que eu queira capturar um determinado Pokémon. E esse Pokémon é Bulbasaur. Então, eu vou criar diversas variáveis que representam o Pokémon Bulbasauro. Para a gente começar a brincadeira. Então, nome recebe Bulbasauro. Nesse exato momento que eu executo essa célula, o que vai acontecer? Lá na memória do computador vai ser criada uma caixinha. E eu vou chamar essa caixinha aqui de nome. Esse sinal de igual aqui não é igualdade. Eu estou dizendo que eu estou guardando o valor que está aqui, Bulbasauro, dentro da variável. Então, o valor dessa variável aqui, vou colocar até de vermelho, vai ser Bulbasauro. E perceba que tem abre aspas e fecha aspas. Toda vez que eu tiver isso aqui em Python, eu estou falando de uma string. O que é uma string? É um texto, pode conter letras, números e caracteres especiais. Vamos executar essa célula aqui. Pronto, ele executou. Agora eu quero saber qual é o valor da variável. Para saber o valor da variável, uma das formas de a gente fazer isso é escrever nome. O que ele vai fazer? Ele vai acessar a variável nome e vai pegar o valor que está lá dentro, Bulbasauro. Ele vai exibir o quê? Aqui, Bulbasauro. Olha aí. Agora, se eu quiser saber o tipo de dado que essa variável está armazenando, eu falei que toda variável armazena um tipo de dado. Você vai utilizar o comando type, abre aspas, fecha aspas, e o nome da variável, str. Str vem de string, ou seja, eu estou criando uma variável chamada nome e estou armazenando um texto nela. Como é texto, essa variável é do tipo string, ou seja, str. Vamos criar mais variáveis associadas a esse Pokémon. Agora, eu vou criar uma variável para definir o tipo dele. Tipo 1 é grama. Então, como é que a gente cria essa variável? Tipo 1 recebe grama. Abre aspas, fecha aspas. É uma string. Tipo 1 e tipo 2. Esse Pokémon ele é dois tipos. Ele é tanto de grama como ele é venenoso. Então, eu vou criar outra variável chamada tipo 2. Quando a gente trabalha com strings, a gente pode colocar tanto aspas simples ou aspas duplas. Isso é igual a isso. Fica ao seu critério qual você vai utilizar. Tipo 2. Então, neste exato momento, eu criei mais duas caixinhas. Opa, deixa eu desfazer isso aqui. E aqui eu coloquei tipo 1, uma variável chamada tipo 1, e outra variável chamada tipo 2. E em tipo 1 eu coloquei o quê? Grama. E o outro eu coloquei venenoso. Perceba que ele armazena sem aspas, né? Você usa as aspas aqui para dizer para o Python que é uma string, mas quando ele vai armazenar, ele não coloca as aspas.
Se eu quiser exibir o conteúdo dentro de tipo 1, como a gente faz isso? Tipo 1. Ele vai lá, vai olhar o conteúdo aqui, grama. Se eu quiser ver o conteúdo da variável tipo 2, então vou digitar tipo 2. E se eu quiser saber o tipo da variável tipo 1, qual é, né? Posso usar o comando type conforme citado anteriormente. É uma string. Tipo 2 também é uma string. Nós podemos armazenar não somente um texto em uma variável, conforme a gente fez em tipo 2, tipo 1, em nome, mas também eu posso armazenar dentro de variáveis valores numéricos. Esse Pokémon Bulbasauro, ele tem nome, tem tipo 1, tem tipo 2, mas também tem características referentes a HP, ataque, defesa, defesa especial e ataque especial. E a partir de agora nós iremos criar variáveis para armazenar cada um desses campos. Então, HP, que literalmente é a saúde do Pokémon, suponha que do Bulbasauro seja 45. Então, eu vou criar uma variável chamada HP e vou colocar o valor 45. Como é que a gente faz isso? É muito simples. Coloco o nome da variável, recebe, perceba que esse igual aqui não é sinal de igualdade, sim de atribuição, e depois o valor que eu quero colocar lá dentro, 45. Então, neste momento, o que vai acontecer? Eu vou criar, colocar aqui mais para baixo, vermelho não, eu quero aqui. E o nome da variável é HP. E qual o valor que eu coloquei lá dentro? 45. Vou criar outra variável para guardar o ataque. Vou atribuir o valor de 49. Vou criar uma variável de defesa. Vou atribuir 49. Ataque especial 65. Defesa especial 65. E velocidade 45. Beleza? Se eu quiser saber, por exemplo, qual o HP, eu posso colocar HP. Ele vai acessar o que está dentro da variável HP, 45, e vai exibir. Então, neste momento aqui, né, ele criou vários, né? Ele criou, vamos lá, HP, ele criou ataque, defesa, ataque especial, defesa especial e velocidade. Ó, que a gente já está começando a aumentar o número de variáveis, o que é bastante comum quando a gente cria um programa. HP, ataque, defesa. Aqui eu tenho vou colocar um pouquinho mais para cá. Defesa, ataque especial. Eu tenho defesa especial. Defesa especial. E aqui eu tenho velocidade. Velocidade. E aqui os respectivos valores. Ataque ficou com quanto? 49. Defesa ficou com quantos? 49 também. Ataque especial, 65. Defesa especial, 65. E a velocidade, 45. Agora, se eu quiser visualizar o tipo de dado que está armazenado dentro da variável HP. HP está um número aqui. Perceba que não é uma string. Qual é o tipo? Int. O que é o tipo int? É utilizado para armazenar valores inteiros. E perceba que 45 é um valor inteiro. Eu posso criar variáveis para armazenar também números, além de strings, que são textos que a gente viu. A gente pode criar variáveis para armazenar números, sejam números inteiros, como por exemplo HP, ataque, defesa, ou então números reais também. Se eu posso criar uma variável aqui, ó, chamada salário, e vou colocar o valor dela de 46 ponto, aliás, 5 mil. Vou criar, vou colocar mais duas células de código. Aqui eu vou visualizar o que está lá dentro, salário. E aqui eu vou visualizar o tipo de dado que eu estou trabalhando. Você vai perceber que não vai ser o tipo inteiro, ele vai ser do tipo float. O que é o tipo float? É um valor real.
inteiro, int, é representado por int, e valores reais são representados por float. Perceba que o próprio Python consegue fazer essa interpretação, né? Olha aqui tem um ponto que realmente diz que esse valor aqui é um valor real, diferente desses valores aqui que são valores inteiros, beleza? Aí se eu quiser saber o tipo de ataque, ele vai dizer que é inteiro, né? Conforme a gente viu lá. Tipo de defesa vai ser também inteiro, tipo de velocidade, tipo de defesa especial, ataque especial, todos eles vão ser inteiros. Ataque especial, opa, deu erro. O que ele está dizendo aqui? Ataque especial, isso aqui é um erro, né? Eu tentei executar essa célula, deu um erro, dizendo que ataque especial não está definido. Ele está dizendo o quê? Que essa variável ainda não foi criada. Será que eu criei? Ataque especial recebe 65. Eu criei, eu não executei ela, né? Toda vez que a célula é executada, aparece um número aqui, ó. Aqui não apareceu nenhum. Então, realmente, eu não executei ela. Agora, se eu rodar aqui, como a variável já foi criada, ele não vai reclamar. Olha aí, é do tipo inteiro. Eu também posso criar uma variável para armazenar um valor verdadeiro ou falso. É o que a gente chama de valores booleanos. Só tem duas possibilidades de saídas, ou é verdadeiro ou é falso. E uma das características associadas aos Pokémons é se ele é um Pokémon lendário ou não. Então, ou o valor é verdadeiro ou o valor falso. Como eu estou falando do Bulbasauro, ele não é um Pokémon lendário. Então, eu vou atribuir o valor false, que significa falso. Ok? Se eu quiser imprimir o conteúdo dessa variável aqui, ele vai dizer o quê? False. E se eu quiser saber o tipo, ele vai dizer que é bool, booleano. Então, recordando, nós vimos vários tipos. Os tipos inteiros, representados pela palavra int, os tipos reais, representados pelos valores floats, o tipo de dado booleano, representado pela palavra bool, com possibilidade de resultado de verdadeiro ou falso, e ainda eu vi o tipo string, representado pelo str, beleza? Explorando em mais detalhes, nós temos diversos tipos de dados em Python. Quais são eles? Inteiros, int, ponto flutuante ou decimal, ou valores decimais, representado pela palavra float, tipo complexo, ainda a gente não trabalhou esse aqui, mas a gente vai ver também, representado pela palavra complex, string, representado pela palavra str, valores booleanos, representado pela palavra bool, lista, tuplas e dicionários. A gente vai estudar todos eles. A gente já deu uma olhada aqui, esse complexo ainda não, string e booleano. Tranquilo? Vamos que vamos! Continuando, meus guerreiros, eu posso utilizar um comando chamado print. Print vem do verbo printer, que significa literalmente imprimir em uma tradução livre, e ele é utilizado para mostrar algo na tela. Pode ser imprimir, ou melhor dizendo, visualizar o resultado de uma variável, visualizar um texto. E é muito simples utilizar ele. Print, e aqui você passa o que você quer mostrar. Aqui eu estou passando uma string, então ele vai mostrar na tela informações sobre o Pokémon 1. Vou executar. Olha aí, informações sobre o Pokémon 1. Eu posso utilizar o comando print para mostrar um conteúdo de uma variável. Assim como eu posso escrever apenas o nome da variável aqui, nome, ele vai mostrar o conteúdo. Eu posso utilizar o comando print também, print de nome. Ele vai olhar o conteúdo que está lá dentro da variável, nome, Bulbasaur, e vai mostrar. Perceba que a única diferença entre os dois é que aqui mostra as aspas e aqui não mostra. Eu posso unir ainda, né? Mostrar não apenas o valor da variável, mas mostrar um textinho associado a ela. Para eu dizer, o nome do Pokémon é, aí depois eu mostro isso aqui. Então, eu estou fazendo uma combinação. Estou mostrando um texto que eu quero e o conteúdo da variável. Uma forma de fazer isso é, você vai colocar a string que você quer mostrar, o nome do Pokémon é, e aqui você vai utilizar um comandinho chamado %s. S quer dizer que é uma string. E depois um %, depois o nome da variável. Então, quando ele for executar isso aqui, ele vai substituir esse %s pelo conteúdo que está aqui dentro. Então, repetindo, você vai colocar a string que você quer mostrar, e aqui, %s, porque eu vou mostrar uma string, e aqui você vai usar o comando %, novamente, e depois o nome da variável.
O nome do Pokémon é %S. Onde tem %S, ele vai substituir pelo conteúdo da variável. Se eu quisesse mostrar um valor inteiro, não seria %S, seria %D. Se eu quisesse mostrar um valor real, seria %F. Esse S aqui, ele muda. O % não, mas aqui muda, dependendo do conteúdo que você quer mostrar. Outra forma de eu fazer isso é ainda mais simples. Eu coloco a string que eu quero mostrar, vírgula, e depois o nome da variável. O nome do Pokémon é, vírgula, nome. É ainda mais simples. Perceba que isso é igual a isso. Não muda absolutamente nada. Se eu quisesse colocar exatamente os 2 pontinhos no espaço para ficar igual, olha lá. O nome do Pokémon é... Deixa eu ver assim. Pronto, ficou igual. Agora, se eu quiser mostrar o tipo do Pokémon 1. Qual é o tipo mesmo? Grama. A gente pode fazer como? Pode fazer tipo 1, grama. Ou então a gente pode fazer dessa maneira aqui. O tipo do... pode colocar também print de tipo 1. Grama. Ou então, se eu quiser mostrar o conteúdo da variável em um texto associado, eu posso fazer isso. O tipo do Pokémon quero mostrar esse texto e também quero mostrar o conteúdo da variável. Então, vou usar o comando print, o tipo 1 do Pokémon é, vírgula, e a variável. É bem simples, é sempre assim. Ó, o tipo do Pokémon é grama, se eu quiser mostrar o tipo 2 dele. Lembra que é venenoso? Ele vai mostrar aqui, venenoso. Eu posso usar essa forma, ou então colocar os %S, conforme eu tinha explicado anteriormente, porque são strings. O tipo 1 do Pokémon é grama, e o tipo 2 do Pokémon é venenoso. E se eu quiser mostrar, por exemplo, a HP? Lembra a HP do Pokémon 1, a saúde? É 45. Então, eu posso usar essa maneira aqui, mostrando o texto, vírgula, e o nome da variável. O HP do Pokémon é 45. Existem também outras formas de a gente mostrar. Eu estou mostrando apenas 2 possibilidades. E agora eu vou mostrar todas as informações referentes a esse Pokémon. É como se estivéssemos abrindo a nossa Pokédex e mostrando tudo sobre ele. Vai mostrar o nome, o tipo, o ataque, a defesa e se é um Pokémon lendário. Então, eu estou usando vários comandos dentro de uma célula só. É possível? Claro que é possível. Né? Eu juntei tudo que a gente fez. Olha aí. O nome do Pokémon é Bulbasauro, o tipo 1 é grama, o tipo 2 é venenoso, o HP dele é 45, o ataque do Pokémon é 65, o ataque especial, aliás, né? Defesa especial é 65, e se é um Pokémon lendário? Não é um Pokémon lendário. Agora eu vou criar outro Pokémon, então nós vamos criar outras variáveis associadas a esse segundo Pokémon. Vamos lá? Suponha que eu capturei esse segundo Pokémon e é exatamente o Charmander. Então, eu vou criar diversas variáveis para armazenar as características desse Pokémon. Seguindo o mesmo raciocínio, vamos armazenar o nome, o tipo 1, o tipo 2, HP, a velocidade, ataque especial, defesa especial e por aí vai. Beleza? Então, a gente já aprendeu como a gente cria uma variável. Coloca o nome dela e depois coloca o valor associado. Então, nome Charmander, o tipo 1 fogo. Não vou colocar tipo 2 porque não é aplicável a esse Pokémon. HP 39, ataque 52, defesa 43, ataque especial 60, defesa especial 50, velocidade 65 e lendário recebe falso. Vamos executar isso aqui. Se eu quiser saber, por exemplo, qual o tipo da variável velocidade, está armazenando o valor inteiro, então qual vai ser o tipo dela? Vai ser inteiro. Se eu quiser saber, por exemplo, o tipo da variável nome, vai ser o quê? Pause o vídeo e tente me responder. String, porque está armazenando uma string. Qual o tipo agora, por exemplo, de lendário? Se você falou booleano, você acertou. Booleano. Agora eu vou mostrar todas as informações desse segundo Pokémon, né? Que é o Charmander. Então, nome, o tipo, tararã, tararã, tararã. Beleza? Olha aí, o Charmander, o tipo 1 é fogo, o tipo 2
Deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui não se aplica. Vou executar novamente. HP 39, ataque 60, defesa especial 50 e um Pokémon lendário? Não. Só que, e se eu quiser mostrar as informações do primeiro Pokémon? A gente tá com 2 Pokémons. A gente tem informações sobre o primeiro Pokémon, que é o Bulbasauro, e o segundo Pokémon, certo? Como é que a gente faz para mostrar, por exemplo, o nome do primeiro Pokémon, né? Lembra que a gente criou lá em cima, nome, recebe o Bulbasauro. Ele tem uma variável chamada nome, que está atribuindo o valor Bulbasauro. Vou executar essa célula aqui. Opa! Por que está mostrando o Charmander? Ele não deveria ter mostrado exatamente o que a gente criou lá em cima? Não deveria ter mostrado exatamente o que está aqui, né? A gente criou essa variável. Não. Por que não? Porque olha só a grande sacada que eu quero que você faça. Aqui você criou uma variável chamada nome, só que nome já existe. E o Python ele é muito esperto. Como a variável já existe, ele não vai criar outra variável. Ele vai apenas substituir o valor. Então, ele vai lá... Nome já existe, então ele não vai criar. Se não existisse, ele ia criar, mas já existe. Aí ele vai lá e vai apenas fazer a substituição do valor. Então, ele vai fazer o seguinte, nome não vai se chamar mais Bulbasauro, e sim vai se chamar agora Charmander, entendeu? Então, ele cria a variável quando não existe. Se a variável já existir, ele vai substituir o valor. Então, toma muito cuidado com isso. Da mesma forma que HP. A gente não criou uma variável lá em cima chamada HP, 45. E aqui eu criei também HP chamado 39. O que vai acontecer? Ele vai olhar, opa, HP já existe. Ele não vai criar novamente. Então, ele vai apenas substituir essa variável aqui pelo valor 39. E não 45. E como é que a gente resolve isso aqui? Eu não quero que faça substituição. Uma forma de eu resolver isso é criar novos nomes para armazenar as informações desse novo Pokémon. Senão vai acontecer essa substituição. Se for o mesmo nome, ele vai substituir. E eu quero que mantenha tanto do primeiro Pokémon e do segundo Pokémon. Então eu posso criar nome, por exemplo, segundo, né? Vai dizer que é o do segundo Pokémon. Segundo Pokémon. Aí eu vou colocar nome do segundo Pokémon, tipo do segundo Pokémon, HP do segundo Pokémon, ataque, defesa, papapá. Eu coloquei agora tudo segundo Pokémon. Agora, por exemplo, se eu quiser saber a velocidade, e executei velocidade do segundo Pokémon. E o nome? Nome do segundo Pokémon. Opa! Lendário segundo Pokémon. E agora eu vou ter que atualizar isso aqui, né? Nome do segundo Pokémon, colocar para todo mundo, porque o nome da variável foi alterado. Se eu não colocar, ele vai exibir o primeiro nome, não é o que eu quero. Coloca aqui, alterou só o nome, gente. Segundo... Opa, vem aqui. Beleza? Vamos executar. Agora sim. E agora como é que a gente faz para... Se eu colocar... Eu tentar imprimir, por exemplo, HP, o nome aqui, perceba que o nome ainda vai estar o quê? Charmander, porque ele fez a substituição do valor, né? Se eu quiser recuperar o valor, adivinha o que vai acontecer? Eu vou ter que executar novamente aquelas células lá em cima para atribuir o valor. Vou executar aqui para ele voltar aos valores originais que eu queria. Então, nome, tipo 1, tipo 2... Vou colocar também HP, ataque, defesa, ataque especial, defesa especial, velocidade, HP. Deixa eu ver se tem mais uma. Lendário.
Agora ele tem que mostrar Bulbasauro. Aí, beleza? E quando a gente fala de variáveis em Python, nós estamos colocando valores dentro dessas variáveis. Assim como na matemática, nós podemos brincar com os valores. Ou melhor dizendo, efetuar operações aritméticas. As operações que você conhece, que você aprendeu lá desde o seu prézinho. Adição, subtração, multiplicação, divisão, incluindo também potência, módulo da divisão inteira e por aí vai. Então, você pode brincar também com os operadores aritméticos, beleza? Então, aqui são os operadores aritméticos que o Python trabalha. Adição, representado pelo mais, subtração, representado pelo menos, multiplicação, representado por um asterisco, divisão, uma barra, divisão inteira, duas barras. Vou explicar a diferença entre essas divisões aqui. Módulo da divisão é 1% e a potência, 2 asterisco. Não confunda com um asterisco. Um asterisco é multiplicação. 2 asterisco é potência. Beleza? Mas isso é um assunto para a próxima aula. Eu espero que você tenha gostado. Desde já, deixe seu like no vídeo, compartilhe esse material e deixe-me saber se eu gerei valor para você. Me escreva um elogio num comentário ou então pergunte algo que eu vou adorar te responder. Um beijo no coração e até mais, meus guerreiros. Opa, peraí, não vai embora. Eu esqueci de avisar algo. Vai estar também disponível um quiz para vocês fazerem e além de um exercício prático. Programação, gente, é prática. Não adianta nada você ficar vendo ou explicar as coisas se você não pegar e fazer os códigos por sua conta própria. Então já tem um exercício para vocês fazerem e também um quiz. Um beijo no coração e até mais!